Eu vou começar esse vídeo com algo que talvez incomode muita gente. Se o Jeffrey Epstein fosse pobre, se ele não tivesse amigos bilionários, se não circulasse entre banqueiros, políticos, celebridades, vocês acham mesmo que esse caso teria terminado do jeito que terminou? Porque pra mim, o mais perturbador dessa história não é tudo que a gente descobriu, é tudo que foi permitido. Fica comigo até o final, porque lá na conclusão eu vou fechar duas perguntas que muita gente evita enxergar, mas que precisam ser ditas. Eu sei que esse vídeo não é confortável e eu sei disso porque ele provoca reações reais. Tem gente que se sente mal, que fica ansiosa, desperta muitos gatilhos em algumas pessoas e principalmente que depois desse assunto pensa duas vezes antes de expor uma criança na internet. E isso diz muito, porque isso não é só mais um crime acontecendo. O que aparece aqui é como uma ruptura da percepção. Muita gente passa por um choque silencioso e coisas que antes pareciam exagero agora começam a fazer sentido. E esse é o ponto mais doloroso, que não é apenas encarar crimes, é perceber que o mundo não funciona do jeito que nos ensinaram. Jeffrey Epstein nunca foi só um homem estranho com dinheiro, ele era um intermediário, um facilitador. Ele é aquele tipo de cara que circula em lugares onde quase ninguém entra. Ilhas privadas, jatinhos, reuniões fechadas, coisa de gente poderosa demais para aparecer nas manchetes. E aqui entra o ponto que não pode ser ignorado. O Epstein não agia sozinho. Nunca. Ninguém constrói um esquema desse tamanho sem algum tipo de proteção institucional. E isso não é uma teoria, é lógica. E se você já acha que tudo isso é muito absurdo, espera até entender como o sistema tratou isso tudo quando teve a chance de parar. Em 2008 acontece alguma coisa inacreditável. O Jeffrey Epstein ele faz um acordo judicial que muda todo o rumo da história. Na prática, o acordo dizia o seguinte: mesmo diante de acusações graves envolvendo abuso de menores, aliciamento e exploração repetida, ele não seria julgado como deveria. Então, Epstein se declara culpado de um crime muito menor, cumpre uma pena simbólica com privilégios raros e, em troca, recebe algo muito maior: proteção. Proteção contra acusações federais, proteção contra investigações mais profundas e proteção, inclusive, para possíveis cúmplices. Esse acordo não surgiu por falta de provas. Os relatos existiam, o padrão era claro e as vítimas estavam ali. Isso não foi um erro, foi uma escolha. E quando o sistema escolhe proteger alguém assim, ele está enviando uma mensagem silenciosa, mas extremamente poderosa. Você pode cometer crimes gravíssimos e ainda assim sair praticamente ileso se tiver dinheiro e contatos suficientes. E quando algo assim é tratado como aceitável, quando não gera uma consequência real, isso vira permissão. E tudo que é permitido se repete. Mas o pior não foi o acordo. O pior foi o que veio depois. Depois do acordo, nada muda realmente. O Epstein continua vivendo bem, continua viajando, continua cercado de gente muito poderosa. E aqui surge um sentimento muito difícil de ignorar. A certeza de que nada vai acontecer. Que não vai dar em nada, que gente rica não paga por nenhum crime, que dinheiro compra tudo. Essa nossa sensação de impotência, ela não nasce do nada. Ela nasce do histórico. Quando o Epstein, então, é finalmente preso, muita gente pensa, beleza, agora vai. E aí vem o que todo mundo conhece. Câmeras desligadas, guardas dormindo, relatórios confusos e muitas contradições. E a gente sabe muito bem o nome disso: queima de arquivo. Porque não é normal, não é simples, não é aceitável. E não é exagero estranhar isso. E se você acha que a morte encerraria o caso, é aí que entra o silêncio mais alto de todos. Ghislaine Maxwell era a peça-chave. Não era figurante, não era uma vítima passiva. E mesmo assim, nenhum nome grande cai, nenhuma estrutura vem abaixo. O sistema se protege. Epstein caiu, mas somente ele. Mas o impacto mais pesado não está só na teoria, está na vida real. Esse conteúdo provoca nojo, ansiedade e mal-estar. E isso precisa ser respeitado. Porque ele toca em camadas profundas e em medo, instinto de proteção e confiança. Quando a mente percebe que as crianças não estão mais seguras num sistema que deveria protegê-las, algo se rompe. E sentir isso não é fraqueza, é a humanidade. Esse caso não é sobre um homem, é sobre um sistema. Um sistema que protege elites e abandona vulneráveis. E é por isso que tanta gente diz que não há salvação. Mas entender isso não é desistir, é parar de ser ingênuo. Então, em resumo, a gente consegue entender que o Epstein não era o centro, ele era apenas uma peça. A impunidade, ela é estrutural.
O choque maior é a gente perceber como que o mundo funciona. Lá no começo eu deixei 2 perguntas no ar. Se ele fosse pobre, isso teria terminado do mesmo jeito? E a resposta todo mundo já sabe, né? A segunda pergunta é o que incomoda de verdade. Até onde a gente consegue olhar sem desviar o rosto depois. Porque entender o caso não é só sobre curiosidade, é sobre encarar o que foi permitido. Se esse vídeo colocou palavras em algo que você sentia, comenta aqui embaixo pra gente. Cuidem-se e protejam-se para que você não seja a próxima vítima.